Está no ar, hein, parceirinho? Irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, ainda falando sobre arbitragem do Campeonato Carioca. Que campeonato caído, né, maluco? Deu até desgosto de jogar esse campeonato. Não sei vocês, mas há um tempo atrás, eu perguntei aqui nos vídeos da Amo Vasco TV. Falei, você vai ficar muito chateado se o Vasco não se classificar? E eu falei, cara, eu não fico, sabe por quê? Porque o Campeonato Carioca, um campeonato fraco desse, é uma pré-temporada de luxo, maluco. O Vasco está testando jogadores, quem serve, quem não serve, está testando esquema tático, né? Está testando, cara. É um campeonato de testes. Se sair, se não classificar, se não ir para a semifinal, tranquilo, tá? Vamos correr atrás de acertar o time para, quem sabe, ganhar uma Copa do Brasil, chegar bem no Brasileiro, ficar entre os 6, pegar uma Libertadores, tá? Eu prefiro, cara. Eu prefiro. Ainda mais agora, depois dessa arbitragem sacaneando o Vasco direto, irmão. Aí desanima, dá desgosto desse campeonato carioca, irmão. Tô doido pra acabar esse negócio, cara. O Vasco perdeu 2 jogadores machucados, cara. Jair e Paulinho no campeonato carioca, irmão. 2 jogadores, tá? Com um campeonato bosta desse. Com a arbitragem horrorosa. E o Vasco perdeu 2 jogadores importantíssimos do time, tá? Importantíssimos. Agora, falando do assunto Vasco e Botafogo, da arbitragem desse jogo, a Ferge chamou representantes do Botafogo e do Vasco, né, para decidirem o árbitro, igual fez com relação ao Flamengo. Mas o Alexandre Matos já falou, não vou mais, não quero saber. Agora eu vou fazer o que eu puder legalmente. E aí o que o Vasco fez? Ofício para a Ferge, pedindo o árbitro FIFA de outro estado. Se a Ferge achar que não dá tempo para trazer esse árbitro FIFA de outro estado, a Ferge adia o jogo. É isso que o Vasco está pedindo, tá? Primeiro, árbitro FIFA de outro estado. Se não der tempo de trazer esse cara, adia a partida, traz para outro. Traz o cara de outro estado, árbitro FIFA de outro estado, e adia essa partida para outro dia, para o dia que vocês conseguirem o árbitro. É pau na mesa, maluco. Pau na mesa, tá? Gostei muito da postura do Alexandre Matos, e ainda bem, né, que o Vasco hoje tem um dirigente igual ao Alexandre Matos, né? Não é um dirigente que vai, não, porque não sei o quê. Não, é isso e acabou, tá? E aí eu vou lembrar para vocês uma coisinha que é importante falar, tá? Isso que estão fazendo com o Vasco no Campeonato Carioca, vários jogos seguidos o Vasco sendo prejudicado pela arbitragem, isso não é novo, não. E aí depois, no dia seguinte, foi pior ainda, porque a gente viu jornalistas, ou melhor, torcedores rivais, vestidos de jornalistas, criticando a postura do Vasco, criticando inclusive a nota do Vasco, que o Vasco colocou contra tudo e contra todos, sempre foi contra tudo e contra todos, sempre foi, falando que o Vasco estava se vitimizando. Não, o Vasco é vítima mesmo, há anos, desde lá de trás, cara, um clube de colônia, preconceito danado com portugueses. Lá atrás, irmão, quando o Vasco colocou negros e operários para jogar,
teve preconceito. O Vasco teve que fazer o seu estádio para lutar contra isso. É o tempo todo, tudo contra o Vasco, o sistema rodando contra o Vasco. E aí, quando a gente tinha um cara que brigava contra tudo isso, chamado Eurico Miranda, o que a imprensa fez? O Vasco tá mal, é a culpa do Eurico. Lavagem cerebral. Tem um monte de vascaíno que fala que a culpa é do Eurico. O Vasco tá mal agora aí porque a culpa é do Eurico. Mas o Eurico, esquecem, né? Que o Eurico que lutou contra todo esse sistema, cara. E na época dele o Vasco foi forte pra caramba em bastidores, tá? Quero lembrar só que mesmo o Vasco há anos mal, a última gestão Eurico, os títulos do Vasco, essas faixas aqui, ó. Isso aqui são os últimos 3 títulos do Vasco, tá? Os últimos 3 títulos estão aqui. Os últimos 2, gestão Eurico. Última Libertadores que o Vasco jogou, classificou na gestão Eurico. Isso com o Vasco já capenga, tá? Eurico fazia o que o Fluminense faz hoje. O Fluminense tem time, né? O Fluminense adianta recebível, vai pagando e tal, né? Isso que o Eurico fazia na gestão dele. Mas gastou muito no projeto olímpico, eu concordo com você. Foi má gestão, sim, tá? Do dinheiro do Nations Bank. Mas era a megalomania do Eurico de querer colocar o Vasco como maior clube do mundo, né? Agora, foi muito importante, tá? No Vasco, pro Vasco lutar contra esse sistema, tá? Fala, Eurico foi embora, olha só, a imprensa continua falando mal do Vasco, não era culpa do Eurico, não. Eles odeiam o Vasco, continuam falando mal do Vasco, continuam perseguindo o Vasco, continuam prejudicando o Vasco, tá? Quero lembrar para vocês que lá atrás, em 1920 e poucos, não tinha Eurico, não. Mas o Vasco já era perseguido, tá? Então, você que não gosta do Eurico, às vezes nem sabe por quê, toma cuidado. Às vezes você está repetindo coisas que a imprensa, plantou na sua cabeça. Importantíssimo ter um dirigente igual Alexandre Matos hoje no Vasco para peitar o sistema. O Vasco precisa de dirigentes que peitem o sistema. Peitem o sistema. É o sistema o tempo todo a favor dos caras e contra a gente, tá? Não é culpa do Eurico. Cuidado com essa história de culpa do Eurico, tá? O Fluminense tá cheio de dívida, tá rodando. Corinthians tá cheio de dívida, tá rodando, tá? Muito cuidado com essa propagação de, lavagem cerebral de uma questão de um dirigente que foi importantíssimo para lutar contra o sistema. Existe todo um sistema, tá, contra o Vasco. Está sendo esfregado na nossa cara. Acabou a política no Vasco, agora é SAF. E mesmo assim o Vasco continua sendo prejudicado. Vamos aguardar aí a FERJ, a resposta da FERJ, se ela vai colocar o árbitro de fora, se ela vai adiar o jogo. Como é que vai ser, né? O Campeonato Carioca ontem terminou a 8ª rodada, o Vasco está em 5º, 13 pontos, Botafogo é o 4º com 14, Nova Iguaçu é o 3º com 15, tá? O Vasco briga com Nova Iguaçu e Botafogo para se classificar, faltando ainda aí 3 rodadas. O Vasco pega o Botafogo no domingo, depois pega Volta Redonda e Portuguesa da Ilha. Irmão, mais um jogador indo embora, Capasso, né? O Vasco vai emprestar ele para o Olímpia do Paraguai, tá? O Vasco deu uma reformulada nesse elenco, 2 goleiros saíram, Alexander, emprestado para o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, e o fim do contrato do goleiro Ivan, tá? Que acabou indo para o Internacional. O Vasco também se livrou de 2 laterais, o Riquelme foi emprestado para o Sport, o Gabriel Dias, o Vasco deu linha na pipa, o contrato dele acabou, né? 2 zagueiros também foram embora, o zagueiro Robson, né? E agora o Capasso. Meias, o Barros foi emprestado para o Amazonas e o Marlon Gomes foi vendido. No ataque, mandou o Figueiredo para o Coxa, para o Coritiba, Alex Teixeira encerrou o contrato, Sebastião Ferreira, esquece, encerrou o contrato também, e Gabriel Peck foi vendido, além, claro, do Orediano, que foi emprestado para o Cincinnati dos Estados Unidos. Saíram alguns jogadores, chegaram outros, uma reformulada total no elenco. E o que fica, irmão,
Eu vendo os jogos, depois da reformulação de elenco, e eu vendo os jogos do Vasco, cara, o Ramon Dias é F, maluco. Ele já montou o time, cara. Ele já montou o time já tá certinho, maluco. É incrível esse treinador. Que treinador que o Vasco trouxe, cara. Que treinador, irmão. Pô, pré-temporada começou. E aí ele foi testando. 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, igual ele jogou no ano passado. Mas aí ele perdeu o Peck, perdeu o Marlon. Pô, tô com pouco jogador pelo ataque do lado, né? Atacante pelos lados. Caramba, 4-4-2. Pô, o Payet tem que jogar, mas quando o Payet joga, eu não posso fazer ele voltar. Eu tô com um elenco recheado de bons zagueiros. São 3 zagueiros. E aí definiu, irmão, 3 zagueiros. Cara, acabou, irmão. 2 clássicos que o Vasco fez no ano, 2 bons testes. O Vasco foi muito bem contra o Flamengo, o Vasco foi muito bem contra o Fluminense, se defendeu bem, né? E saiu na boa pro ataque, era para ter vencido, né? Os 2 jogos. Claro, falta ainda um pouco de poder de fogo. A gente sabe, falta atacante, né? A gente fala toda hora. Contrata mais atacante, mas, cara, ó, o time, pra mim, o time titular, irmão, tá bonito, cara, tá bonito, irmão, tá bonito, tá dando gosto. Pô, a partida contra o Fluminense, quem assistiu, saiu satisfeito, tá dando gosto de ver o Vasco jogar. Léo Jardim, bem no gol, 3 zagueiros que estão muito bem, tá? Medel, pô, preciso falar nada, uma liderança danada, né, naquela zaga do Vasco. João Vitor, zagueiraço que o Vasco contratou, tá? Zagueiraço esse João Vitor. E o Léo que tá jogando muita bola. Se o Léo sair, entra o Rojas. Oh, irmão, que a gente ainda ganha na bola aérea, tá? Então fechou, a zaga tá bonita, irmão. Tá bom de ver, cara, tá bom de ver. Meio de campo, o ala pela direita muito bem, que é o Paulo Henrique. O ala pela esquerda muito bem, que é o Piton. E aí os 3 caras ali, o Zé Gabriel, que vai oscilar, foi bem contra o Fluminense, tá? Foi bem contra o Fluminense, mas vai oscilar, tá? E aí para essa posição ainda vai ter o Esforça e o Matheus Carvalho, que entrou e entrou bem de novo, tá? O Galdames entrou bem nesse time, é um jogador muito lúcido, passe no pé, passe vertical, se desloca o tempo todo, marca o tempo todo. Gostei muito da presença do Galdames no campo. E o Payet, que é craque de bola, tá fininho, vai jogar pra caramba, tá? Pô, de novo, a bola é toda hora nele, irmão. Bola toda hora nele, bola perigosa nele. O ataque ainda tá devendo. Verratti tá devendo, né? Tava com aquela questão na costela. Contra o Fluminense já foi melhor, tá? Já foi melhor. E o companheiro dele de ataque ainda não é o David, tá? Tô torcendo para que seja o Adson. O Adson, que veio do ex-Corinthians, que veio do Nantes, bom jogador, tô torcendo para ele ser esse cara, né, para jogar ali no ataque do Vasco, tá? David não dá. Pô, teve um cara que comentou aqui no vídeo passado, pô, você não conhece nada de futebol. Pô, o David jogou pra caramba. Pô, irmão, aí que eu vou falar, cara, que jogo que você viu do David lá no Fortaleza, né? Foi lá no Fortaleza. Porque no Vasco, cara, jogou pra caramba é o quê? Pegar a bola toda hora, perder gol? Perder gol não é jogar pra caramba não, irmão. Desculpa, tá? Desculpa, tá? Jogador recebe toda hora a bola e perde gol. Isso aí não é jogar bem. Atacante tem que, ó, guardar. Fraco, irmão, fraco, tá? Fraco. Até agora não disse a que veio, tá? Perdeu um gol. Ele fez um gol que até anularam de forma ridícula, né? Mas ele depois teve outra chance e perdeu, mano. Perdeu. Jogador, não dá, cara. Jogador, talvez eu possa até queimar minha língua aqui, tomara que eu queime, tá? Mas não levo fé no futebol do David, não. Tô doido para ele sentar no banquinho pro Adson, porque o Adson, eu vejo que ele vai agregar e muito ali no ataque do lado do Verratti. Falando em ataque, o Vasco continua de olho no mercado. O Vasco sondou o atacante Gustavo Silva do Corinthians, o Gustavo Mosquito, tá? Fez aquela sondagem esperta para ver se consegue trazer o jogador. O jogador é atacante que joga pelo lado. Falando do Gustavo Mosquito, seguinte, irmão, mais ou menos não me agrada, não é o jogador que vai chegar para ser titular do Vasco. Provavelmente a 777, ó, vai barrar mais uma contratação. Além disso, o jogador tem 26 anos, está naquele limite ali de perfil que a 777 gosta de contratar.
Irmão, eu queria que você comentasse aqui tudo que eu falei no início do vídeo com relação ao sistema, tá? Existe, tá claro que existe um sistema, tá? O tempo todo contra o Vasco, cara. O tempo todo. Ah, por quê, Bigode? O Vasco é o maior rival do time do sistema. Aí você já entende, né? Aí você já entende. Eu queria que você deixasse sua opinião sobre essa perseguição que o Vasco sofre desde o início da sua existência. E queria que você comentasse também sobre esse time titular. Se você está animado com esse time titular, igual eu estou, tá? Com esse início de temporada aí, já estou feliz com o time montado pelo Ramon Dias. Você também tá? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.